Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos no tempo santo da Páscoa e a liturgia da igreja no dia de hoje nos coloca esse bendito capítulo 6 do Evangelho de São João, onde o Senhor, o bom Deus, vai fazer esse grande discurso a respeito do pão da vida, onde Ele mesmo se proclama, se autoproclama pão, pão que alimenta, pão que dá vida, pão que sustenta, pão que salva. Nosso Senhor Jesus Cristo, depois de ressuscitar, depois de aparecer e depois de ascender aos céus, nosso Senhor deixa a Eucaristia como presença real, como presença dele em nosso meio, para nos alimentar, assim nos robustecer, para que possamos enfrentar as dores e as dificuldades que o mundo nos impõe e assim não perdermos a fé. Quando nós vemos aqui o texto santo, onde nosso Senhor sabiamente diz assim: olha, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Isso aqui é muito bonito e ao mesmo tempo muito teológico. Por quê? Porque a nossa resposta a Deus não é uma iniciativa nossa, mas a nossa resposta a Deus é porque Ele nos atraiu, é porque Ele nos amou, é porque Ele nos chamou. Deus nos chama e nós respondemos. Todo o movimento de conversão é uma resposta ao chamamento que Deus faz. A iniciativa de ir ao encontro de Deus não é do homem, mas é Deus quem atrai o homem, propondo ao homem as respostas mais profundas aos questionamentos mais enraizados, mais arraigados no coração do homem. A felicidade, a eternidade, de onde eu vim, para onde eu vou. E todas as respostas a esses 4 questionamentos desemboca sempre em Deus. A minha felicidade é Deus. De onde eu vim, de Deus. Para onde eu vou, para Deus. Quem é a eternidade é Deus. Então vejam, é Deus quem nos atrai e nós respondemos ao seu amor. É por isso que a fé que nós temos é uma virtude teologal, porque é dada por Deus, é Deus quem dá. O homem pede e Deus concede. E é impossível ter fé se Deus não der. É Deus quem dá. E para que fé, Padre? Para que o homem se salve. E vejam que depois que nosso Senhor fala que é o Pai quem atrai, nosso Senhor vai dizer: e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, aqueles que têm fé, aqueles que lutam para ser de Deus todos os dias, que rechaçam o erro, que lutam para fazer o certo, que são tementes a Deus,
e que verdadeiramente têm um coração em Deus, esses ressuscitarão. Porque nós bem sabemos que o ser humano, desde o seu início, quis ser o Senhor da sua história, mas é Deus o Senhor da história do homem. É Deus quem conduz o homem rumo à salvação. É Deus quem conduz o homem à perfeição. É Deus quem conduz o homem para o céu. Então, é interessante a gente ter clareza de que a fé que nós temos é Deus quem nos dá. E aqui é o grande elo que nos faz repousar em Deus, colocar o nosso coração em Deus. E a fé é aquilo que de mais importante nós temos. Não existe nada mais importante que a fé. Não existe nada mais importante na nossa vida que essa proximidade com Deus, nosso Senhor, onde só Ele é capaz de nos dar a felicidade plena. Só que quando o Senhor diz assim, eu ressuscitarei, Ele está dizendo que a ressurreição pertence a Ele. E Ele vai nos ressuscitar na medida em que nós vivamos em comunhão com Ele, caminhando lado a lado com Ele, e escolhendo a Ele todos os dias, para que, quando chegue o derradeiro momento do nosso viver, sejamos nós todos totalmente dele. E aí, ele começa: eu sou o pão da vida. Ou seja, ele está dizendo que é ele quem alimenta. A vida do homem consiste em viver alimentado dele. É ele quem nos alimenta. É ele quem nos faz permanecer de pé. É ele quem nos dá forças. Os nossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. O pão da vida, que é Ele, é o pão que desce no céu, que é Ele. E quem dele comer nunca morrerá. É por isso que, quando o ministro sagrado, frente a frente com você, diz com piedade, anunciando que ali é o corpo de Cristo, nós não enxergamos, porque a visão nos engana, mas nós escutamos e a audição não nos engana. Quando escutamos eis o corpo de Cristo, nós temos que ter ali convicção de que nós estamos tomando parte em Deus. Muitas vezes eu fico inquieto, fico a observar tantas pessoas que não compreenderam ainda o que é comungar, que não é simplesmente vir à fila da Eucaristia. Aqui é a conclusão de uma semana, de uma vida vivida na proximidade, naquilo que nós chamamos em comunhão com Deus. Se o que eu faço está em desarmonia com aquilo que Ele me pede, eu não estou em comunhão. Se aquilo que Ele diz que é certo, eu tenho como errado, eu não estou em comunhão.
Se aquilo que ele me diz, intelectualmente eu não aceito, eu não estou em comunhão. Porque o que é a comunhão? A comunhão é aderir na minha vida a Cristo. Mas eu não posso aderir a Cristo e dizer assim: Senhor, eu te amo, mas as minhas atitudes vão totalmente em revelia a esse amor. Eu digo que amo e sou infiel. Eu digo que amo e não me dedico. Eu digo que amo e não tenho tempo para Ele. Eu digo que amo e sou desobediente. Conclusão, eu não amo. É impossível. Então vejam que esse pão da vida, que é pão do céu, me faz, ao comungá-lo, viver eternamente, ou seja, me faz viver a vida do eterno. Aquelas palavras de Jesus ditas de outra forma: quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la. Aquilo que a igreja fala de outro modo, o processo de conversão na teologia metanoia, ou seja, eu deixo de viver a minha vida para viver a vida de Deus. Aos olhos do mundo parece que eu perdi, mas aos olhos da fé eu ganhei. Aos olhos de quem não tem fé, eu estou desperdiçando a minha vida. Aos olhos de quem tem fé, eu estou fazendo a melhor escolha da minha vida. Então vejam, o que é viver eternamente? É tomar parte na vida do eterno. É viver em Deus. Uma vida que começa aqui e termina lá. Não existe ruptura. Lá não é outra vida, como se prega o Espiritismo. O que é a reencarnação? É viver uma nova vida para pagar os pecados da vida passada. Loucura. O que é a ressurreição? É a continuação em plenitude da vida que eu tenho agora. É a continuação na plenitude, na eternidade da vida que eu tenho agora. O que eu vivo aqui, eu vou viver lá plenamente. Os sonhos que aqui eu tenho, eu vou viver lá eternamente, em Deus. As carências, as necessidades que eu tenho aqui, eu não vou ter nenhuma lá, porque o meu Deus vai me bastar. Então vejam que esse pão descido do céu, que é o pão da vida, que quando a gente come, a gente nunca vai morrer, é a carne dele dada para a vida do mundo. É por isso que os apóstolos se escandalizaram quando o Senhor disse assim: olha, quem não comer do meu corpo, quem não beber do meu sangue, não terá vida em mim. E aquele povo como que tapou o ouvido, disse: essa palavra é muito dura, quem pode escutá-la? E Jesus disse assim: vocês querem ir embora, vão também. Tem que comer o meu corpo, tem que beber o meu sangue, ou seja, tem que viver em mim. E aqui é algo muito interessante. Não adianta eu comungar quando eu vou a uma missa de sétimo dia, quando eu vou a uma missa de falecimento. Eu tenho que comungar todos os domingos, no mínimo, para alimentar a minha fé, para alimentar o meu amor em Deus,
para crescer na proximidade, para crescer na intimidade e deixar Deus ir formando a minha consciência, para que cada vez mais eu possa escolhê-lo e não me deixar seduzir pelas coisas do mundo, escolhendo todos os dias Deus, ser de Deus, ter o coração em Deus, para que assim eu possa me completar. E, por fim, o Senhor vai dizer: quem crê possui a vida eterna. E em verdade, Ele nos disse assim: quem crê, ou seja, quem aderir totalmente a mim. Porque, minha gente, olha, a gente vê hoje em dia as pessoas brincando com Deus. E muitas vezes fingem que servem a Deus, fazem de contas que servem a Deus, usam uma capa de religiosidade, uma casca de santidade, onde é impossível servir a Deus, é impossível ser religioso, é impossível ser santo, se eu não renuncio a 3 instâncias: ao demônio, às seduções do mundo e às minhas más inclinações. Se eu quero caminhar unido com o demônio nas escolhas, se eu me deixo o tempo todo seduzir pelas seduções que o mundo me coloca, e se eu faço aquilo tudo que eu tenho vontade, muitas vezes de um modo desregrado, é impossível estar em comunhão com Deus. Eu estou em comunhão com Deus quando eu rechaço o demônio, quando eu luto todos os dias contra as minhas más tendências, e quando o mundo não consegue mais me seduzir. Aí eu estou passando por esse grande processo de maturidade espiritual, de maturidade de fé, de experiência com Deus, que causa em mim uma saudade e que causa em mim um peso de consciência quando dele eu me afasto. Por quê? Porque eu tenho a certeza de que se Deus não me completar e não me dar a felicidade que eu tanto necessito, eu jamais serei feliz. Mas para isso eu preciso aderir a Deus, escolher Deus, me proteger das artimanhas de Satanás, das seduções do mundo e das minhas más tendências, para que eu viva em comunhão plenamente com Deus. Então vamos, meus queridos irmãos e minhas irmãs, na Santa Liturgia da Igreja hoje, pedir ao Senhor, o bom Deus, que nos ilumine e que nos atraia todos os dias a Ele, para que nós possamos perceber que o mais importante das nossas vidas é escolher todos os dias a Deus, para que possamos assim chegarmos juntos aos céus.